Olá a todos vocês que nos assistem ou nos escutam por meio das plataformas de áudio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Yasmin Paulino, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e, nesta edição, quem me acompanha mais uma vez é o meu colega Alexandre Coelho. Olá, muito prazer em dividir mais uma vez essa bancada aqui com você, Yasmin. Também sou estudante de jornalismo aqui da UFOP e hoje a gente vai conversar sobre o artigo intitulado Trabalho Preto e Instituições Brancas, a pessoalidade racializada na relação de emprego no Brasil. O trabalho foi escrito por Marco Túlio Corraide e orientado pela professora Flávia Souza Máximo. Foi publicado em abril de 2021 no periódico do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A publicação apresenta discussões sobre as relações de trabalho entre instituições da nossa dita democracia brasileira e os cidadãos negros. Bom, antes de iniciar nossa entrevista sobre um tema tão interessante e necessário, agora é o momento da gente conhecer um pouco sobre os nossos pesquisadores. Marco Túlio Corraide é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestrando em Direito na mesma universidade. Participa do programa de pós-graduação Novos Direitos, Novos Sujeitos. É membro do grupo Ressaber, grupo de estudos em saberes decoloniais, pesquisa o direito em interseção com diferentes áreas e perspectivas, principalmente tecnologia, raça e colonialidade. Em sua trajetória acadêmica, tem desenvolvido pesquisas sobre racismo epistêmico, colonialidade do poder, afropessimismo e afrofuturismo. Marco também exerce a profissão de advogado. Flávia Souza Máximo Pereira é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Direito do Trabalho em cotutela entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Roma Tor Vergata, professora adjunto de Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário na Universidade Federal de Ouro Preto. Também é coordenadora do grupo de pesquisa Ressaber e pesquisadora do grupo Trabalho e Resistências na UFMG. Em suas pesquisas, tem interesse em direito do trabalho, especialmente em direito de greve, movimentos sociais contemporâneos, estudos de gênero e decolonialidade nas relações laborais. Flávia e Marco Túlio, muito obrigado por aceitarem o nosso convite e sejam muito bem-vindos. Obrigado a vocês por receberem a gente. A gente tem a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês, divulgando um pouco do que a gente anda fazendo, pesquisando e estudando também. Oi, Yasmin. Oi, Alexandre. Olá a todas, todos e todos que estão nos escutando, nos vendo. É um prazer estar aqui e uma felicidade ter esse encontro aqui, né, entre pessoas que constituem a UFOP, né? Então, muito importante essa troca interdisciplinar aqui que está acontecendo. Obrigada pela oportunidade. Maravilha! Flávia e Marco Túlio, para contextualizar a análise da relação de emprego no Brasil com o racismo, vocês optam por um caminho para descrever de onde nasce a desumanização do negro. Qual foi o ponto de partida que vocês escolheram para investigar a concepção dessas estruturas e o porquê da escolha? Acho que dois temas importantes envolvem, então, essa construção que a gente coloca nesse artigo. Seriam, né, o afropessimismo e a decolonialidade. Para a gente pensar um pouco no afropessimismo, a gente pode entender ele como uma visão, né, uma possibilidade de enxergar esse corpo negro como um corpo socialmente morto. No afropessimismo, né, que é essa chave de leitura que a gente utiliza para compor o artigo, o que significa esse ser socialmente morto? Ele está baseado em alguns pilares que constroem esse corpo negro como um corpo onde que só é possível a extração, né, que aqui a gente, no direito do trabalho, coloca extração como esse tomar dos serviços, né, do trabalhador, e então esses três pilares seriam uma violência direta sobre esse corpo da pessoa negra, uma desassociação, né, um corte das suas relações familiares e culturais também que existe desse corpo negro com sua ancestralidade, com sua construção de conhecimento,
e também a colocação desse corpo negro como um corpo negro não humano, uma descaracterização, uma desonra dessa visão, né, de ser humano que a gente tem hoje em dia, e que, então, baseado nesses três pilares, coloca essa possibilidade de visualizar, né, mas uma visualização desse corpo negro como alguém, como algo, né, porque não é considerado humano, que não é válido, né, de algum tipo de direito ou de possibilidade social, de vivências e de construção plena, né, como um ser humano. Esse, né, é um desses locos, e também a gente conversa com os estudos decoloniais, né, esses estudos que marcam um espaço temporal também específico que a gente constrói para chegar ao que hoje a gente tem no presente. Sim, isso mesmo, gente. A gente parte de dois marcos teóricos, né, para a construção desse artigo. Um é o afropessimismo, que Marco Túlio acabou de passar por ele, e o outro são os estudos decoloniais. E aí a gente parte de um conceito muito específico, que é o de colonialidade do poder, do sociólogo peruano Aníbal Quijano, né, que entende que a modernidade, que seria esse passado recente, foi caracterizado por um padrão de estruturas de poder em cada campo de existência social. Então, Quijano coloca que, em termos de autoridade coletiva, houve a instauração do Estado-nação, que em termos de família, houve o paradigma da família branca burguesa europeia. Em termos de conhecimento, havia uma prevalência do eurocentrismo e das ciências racionais científicas, e, no campo do trabalho, houve a instauração de um capitalismo racial, uma divisão racial, e, posteriormente, com a ajuda de outras teóricas decoloniais, né, a Maria Lugones, a gente sabe que foi, na verdade, uma divisão racial e sexual do trabalho. E como isso se operou, né, na invasão das Américas? Houve uma classificação de humanidade conforme a cor da pele e traços fenotípicos. Então, essa é a característica específica da colonização das Américas, a associação da raça a critérios fenotípicos. Antes da invasão das Américas, havia raça associada à cultura, religião, etnia. A raça construída, associada a critérios fenotípicos, prevalentemente cor da pele, foi algo originário com a colonização das Américas. E a partir disso, dessa classificação de humanos e anti-humanos conforme a cor da pele, houve a distribuição das tarefas sociais de trabalho. Então, pessoas negras foram escravizadas, pessoas indígenas foram confinadas na servidão, e as únicas pessoas que poderiam performar trabalho livre e eram consideradas humanas eram pessoas brancas. E o que Quijano vem falar para a gente? Que essa estrutura de divisão sexual e racial do trabalho, instaurada na colonização, se perpetua até hoje, se mantém intacta nas relações sociais contemporâneas. Então, mesmo com o fim do tempo histórico colonial, as relações de poder, relações, neste caso, raciais de poder, permanecem intactas. Isso é colonialidade do poder. Então, nós estamos tentando, através de um mecanismo de desobediência epistêmica no direito, desafiar essa estrutura de colonialidade do poder através dos estudos decoloniais. Então, esse é o outro marco teórico. A pergunta ainda é para os dois, e no texto publicado de vocês, vocês utilizam a expressão fábula ocidental dos direitos humanos. Por que chamar os direitos humanos de uma fábula ocidental? A gente tem uma construção, né, a partir da questão da colonialidade. A ciência ela tem um marco, né, um marco teórico a partir da modernidade, um locus eurocêntrico da sua construção.
Então, assim, a gente tem uma ideia, né, se é portada uma ideia, principalmente no direito, de uma visão eurocêntrica que caracteriza a sua construção de pessoa, a sua construção de locus protetivo, baseado, né, na figura do colonizador, que não consegue enxergar as outras características, outras possibilidades de existência. A gente então possui, né, a partir dessa construção da colonialidade, do processo de colonização, a figura desse homem branco heterossexual, capitalista, sem deficiência, cisnormativo, e que é, né, a gente pode entender como esse locus protetivo que o direito constrói a partir dessa construção de o que é considerado ciência na modernidade, o que é considerado como correto, e a partir disso a gente não consegue, as pessoas não conseguem enxergar, né, o que a gente tem como direitos humanos, não conseguem enxergar, partindo dessa visão, outras possibilidades de existência. Então, o que aqui a gente coloca, né, no texto que a gente trabalha, os corpos negros. Então, a gente coloca essa fábula ocidental dos direitos humanos porque a partir do momento onde essas existências dissidentes fogem, né, desse núcleo, desse esperado por essa visão eurocêntrica, isso quebra totalmente essa conduta e essa narrativa dos direitos humanos e não se consegue se ajustar a partir dessas novas realidades. Um corpo negro trans, por exemplo, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir ser adaptado dentro de uma existência que espera, né, esse núcleo específico, esse núcleo produtivo específico, que é desse homem branco, hétero, cisgênero, normativo. É isso. Acho que Marco Túlio falou tudo, né? Quando a gente fala de fábula ocidental de direitos humanos, e aí ocidental sempre entre aspas, porque até a própria classificação entre Ocidente e Oriente é uma classificação do colonizador, né? Baseada na inferiorização do outro. Mas o que acontece? Nós que viemos do direito, nós somos adestrados com uma narrativa unidimensional dos direitos humanos, que provavelmente é que as outras pessoas das ciências humanas também são adestradas, no sentido de que os direitos humanos surgiram na luta na Europa depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, transformando aí a dignidade humana como núcleo da proteção de direitos. E, na verdade, essa é uma das narrativas possíveis, né? Essa é uma narrativa que é passada para nós como a única, né? Então, por isso que a gente fala que é uma fábula ocidental, porque é uma narrativa eurocêntrica, unidimensional, que silencia lutas, resistências de povos do Sul. Então, quando a gente fala dessa fábula ocidental, é dessa narrativa unívoca que é passada para nós como uma verdade absoluta e que é centrada na cultura, nos valores e no paradigma de humanidade da Europa. São pessoas brancas, masculinas, cis heteronormativas, sem deficiência, né, que ocupam esse lugar de sujeito de direitos humanos. Isso é tão nítido, gente, que quando vocês vão estudar direitos humanos, se vocês tiverem oportunidade, vocês vão ver que existe a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que é destinada para esse sujeito epistêmico muito específico, e as outras pessoas têm convenções da ONU separadas. Você tem a Convenção de Direitos das Mulheres, as convenções contra discriminação racial, ou seja, quem é o centro da Declaração Universal de Direitos Humanos não é o ser humano, é um sujeito muito específico, mas que é apresentado para nós como neutro e universal. Por isso é uma fábula. Marco, a ausência do aspecto dessa pessoa humana foi resumida no seu trabalho na expressão morto-vivo. Você já citou para a gente um pouquinho também. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que significa esse ser um negro morto-vivo. A construção, né, dessa ideia de morto-vivo, acho que volta também, acho que é interessante falar,
dos estudos com o Haiti que tem uma importante, né, locus também nessa questão da colonização, por causa de todo o processo de luta anticolonial que eles viveram, e a ideia do morto-vivo, desse zumbi, né, vem muito também da figura desse zumbi, diferente, né, de essa figura hollywoodiana que pintam, né, de um zumbi de séries e filmes, mas juntamente com a religião voodoo, havia uma ideia dessa construção desse zumbi, né, que é um corpo criado para trabalhar, né, a partir de um morto-vivo se desenvolve para o desenvolvimento de uma atividade. É interessante pensar, né, que o corpo morto-vivo, ou zumbi, seria o pior pesadelo para aquele que se encontra num processo de escravidão, né, porque o corpo zumbi é o corpo que trabalha eternamente, ele não tem pausa. Além que a morte, né, poderia me possibilitar parar de trabalhar, o corpo zumbi é aquele que está trabalhando eternamente. Isso volta, né, nessa ideia daqueles pilares que eu comentei, dessa morte social. O corpo zumbi é esse que ele está deslocado, que ele está não enxergado como humano e que ele está preceito a todo tipo de violência, além de que ele está sem possibilidade de terminar de trabalhar, de terminar de ser de ser extraído ali a sua atividade, enquanto é o locus perfeito para aquele capitalista que está tomando os seus serviços, porque é esse corpo, então, que não tem fim, que eu posso extrair ali tudo dele, né, a partir desse locus que ele não se encontra vivo. É um diálogo interessante, então, sobre essa ideia desse corpo negro atual, né, que é visto como não humano, com esse trabalhador negro que é visto como não humano, e que se encontra nesse estado de trabalhar a extração. Agora, Flávia, em um breve momento do trabalho, é mencionado que ser uma mulher negra desloca o indivíduo um degrau abaixo da pirâmide social antinegra. Você poderia explicar um pouquinho para a gente do porquê? Bom, Alexandre, eu não poderia falar sobre isso antes de problematizar meu lugar epistêmico e social, né? Porque vocês não estão me vendo, mas eu sou uma mulher branca, fruto de uma história de privilégios dessa colonialidade do poder no Brasil, né? Uma mulher branca jovem que conseguiu assumir uma posição de professora efetiva na Universidade Federal de Ouro Preto, justamente porque eu sou fruto dessa história violenta de privilégios da colonialidade do poder. Mas eu queria, inclusive, fazer uma declaração denúncia, né? Não existem professoras negras no Departamento de Direito, motivo pelo qual eu assumi essa orientação. O que também eu acho que não pode ser uma escusa acadêmica da branquitude, né? Assim, a gente tem que problematizar nossos lugares sociais e epistêmicos privilegiados, mas a gente não pode deixar de denunciar esse racismo epistêmico presente, inclusive na Universidade Federal de Ouro Preto, assim como em todas as universidades. Então, pedindo licença, né, reconhecendo o meu lugar privilegiado na sociedade enquanto mulher branca, eu vou tentar mais ou menos explicar qual que foi a intenção minha e do Marco Túlio ao escrevermos isso. Por quê? Inclusive, é uma crítica direta ao feminismo branco, liberal, eurocêntrico, porque mulher não é uma categoria homogênea, né? Marco Túlio já trouxe isso aqui para a gente. Quando a gente fala de mulher, nós estamos falando de uma pluralidade de existências femininas que envolvem raça, classe, deficiência, identidade de gênero, né? Então, eu, Flávia, como uma mulher branca cis, nunca vou poder saber ontologicamente o que é a violência de ser uma mulher negra, de ser uma mulher trans, de ser uma mulher com deficiência. Por isso que a gente problematiza essa homogeneidade da categoria mulher. Especificamente no artigo, nós estamos falando da violência mais brutal em face de corpos femininos negros, decorrente da colonialidade de gênero. Então, quando a gente vai falar dessas estruturas violentas da colonização nas Américas, que se perpetuam até hoje, existe uma violência específica perpetrada em face de corpos negros femininos no Brasil. O que isso quer dizer?
Na divisão racial e sexual do trabalho, enquanto mulheres brancas, burguesas e europeias foram colocadas como passivas, como confinadas na esfera do trabalho de cuidado, né, como centro romântico do lar, do afeto, mulheres negras faziam um trabalho reprodutivo, ou seja, doméstico, de limpeza e de cuidado desses filhos brancos nas casas, mas também, ao contrário de parte equivocada da literatura, né, é importante ressaltar isso, elas também trabalhavam até morrer nas lavouras, na mineração, né? Você vê esses relatos assim muito precisos no livro da Angela Davis, nos textos da Maria Lugones, se a gente for falar especificamente da América do Sul. Então, há ali uma sobreposição de opressões sobre a mesma sujeita, a sujeita mulher negra. Então, ela é explorada no trabalho do espaço do lar, no trabalho produtivo, que é aquele fora do lar, e ela sofre mais violências interseccionais, que é justamente isso, né? Essa sobreposição de camadas de opressão sobre a mesma sujeita. Bom, a pergunta ainda é para a Flávia, e eu gostaria de saber como funciona a ideia de progresso racial que foi adotado pelas instituições anti-negritude e o porquê ela não contribui no combate à violência enfrentada por pessoas negras. Bom, Yasmin, essa foi uma ideia, inclusive, inserida no artigo pelo Marco Túlio, né? E eu vou falar um pouquinho, mas depois acho que Marco Túlio, se quiser complementar, né? Porque foi uma ideia inserida por ele. O que acontece, né? Há uma narrativa de progresso racial, tanto no direito do trabalho como nas relações sociais em geral. No direito do trabalho que a gente aborda aqui, há uma narrativa messiânica da relação de emprego em contraposição às relações escravocratas. O que isso quer dizer? O direito do trabalho nos vende a narrativa messiânica que o direito do trabalho salvou pessoas negras da escravidão e trouxe a relação de emprego como o ponto de partida de um trabalho livre. Porém, quando a gente vai destrinchar essa narrativa, a gente vê que pessoas negras no Brasil não ocupam relações de emprego. Relações de emprego, gente, para quem não sabe, né, são as relações de carteira assinada que fazem com que você acesse todos os direitos da CLT. Então, se você está fora dessa relação, você está numa situação de maior vulnerabilidade social. Então, o direito do trabalho vende essa narrativa que houve um progresso racial com a relação de emprego, porque pessoas negras saíram da escravização e estão agora protegidas pela CLT, o que não é verdade, né? Pessoas brancas, masculinas, e geralmente, né, cis heteronormativas sem deficiência, que ocupam esse lugar de proteção da relação de emprego. Então, é falaciosa essa narrativa. Em geral, nós temos também que as relações sociais vendem essa narrativa de progresso social, o que é muito vendido por empresas, né? Que a gente chama até, entre aspas, em inglês, diversity washing, que é o quê? Você faz ações afirmativas para pessoas negras, né? Insere essas pessoas negras na sua empresa, não porque você está preocupada com a humanidade dessas pessoas, inclusive porque essas empresas nem se preparam para receber essas pessoas, né? Mas porque você quer uma vitrine decorativa de tokens negros. Então, a gente fala que a anti-humanidade permanece mesmo com essas ações afirmativas, porque há ainda uma objetificação de corpos negros, mesmo com ações afirmativas. Não que elas não devam existir, né? Isso tem que ficar bem nítido. Ações afirmativas raciais são importantes, mas isso não saiu ainda do paradigma da colonialidade do poder, que é tratar pessoas negras ainda como anti-humanas. Então, é ainda teorizar na superfície. Não houve um progresso racial dessa ficção que nós estamos falando aqui. Não sei se Marco Túlio quer complementar. É exatamente isso que a Flávia falou. A gente tem que
fazer uma análise crítica do que a gente está tendo, né, e sendo enviado para a gente, o que a mídia, as indústrias, a política, os programas políticos, eles colocam para a gente que está movimentando, né, essa ideia de progresso, essa ideia de movimentação racial, sendo que o que realmente está acontecendo é a abertura, né, uma porta de entrada para esses corpos negros, o que, né, como a Flávia explicou, é importante, é necessário, diante, né, de toda uma estrutura, é importante que as pessoas estejam principalmente atribuídos nessa relação de emprego protegida, mas que na realidade essa porta de entrada ainda assim constitui talvez uma porta dos fundos ainda constitui uma porta que está ali prejudicada, que serve apenas então para falar que algo foi feito, né? Que uma possibilidade foi dada dentro dessa ideia desse branco salvador progressista, né, que constitui o capital, e olha, eu possibilitei que essa pessoa negra trabalhe aqui, eu estou dando oportunidades, mas que na real não está fazendo nada além para que toda essa estrutura que a gente está discutindo aqui realmente se movimente. Acho que o Marco Túlio tocou num ponto assim essencial, né? Essas ações afirmativas são importantes, devem existir, mas ainda geram um efeito colateral da branquitude messiânica, né? E quando essas pessoas negras entram nessas empresas, é como se essas pessoas brancas elas se sentem fazendo um favor, uma caridade. Ou seja, não há mudança de mentalidades nem nas estruturas coloniais do poder, né? E essa empresa não vai estar preparada para receber pessoas negras. E essas pessoas negras vão ser assediadas no ambiente de trabalho, né? E que a gente toca no artigo esse ponto, o trabalho ontológico, né, de pessoas negras, que é esse dispêndio de energia, de vitalidade pelo simples fato de ser negro. E essa empresa não vai se preocupar em receber essas pessoas que vão ter que criar estratégias de sobrevivência em ambientes laborais predominantemente brancos. Então, realmente é uma vitrine decorativa. Marco, pegando agora no artigo, vocês afirmam que a relação de trabalho entre o mundo capitalista e as pessoas negras pode ser chamada de zoomorfização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que significa essa expressão e como é que ela se aplica. A ideia aqui da zoomificação é pensando, baseado, né, no afropessimismo, de que a negritude, mais além do que um locus de uma característica, né, de uma característica externa da população, ela é findada na ideia de um locus de identidade ontológica. Então, assim, muito mais o afropessimismo, ele considera que o corpo negro, ele não pode ser, as experiências vivenciadas pela negritude, ela não pode ser comparada a nenhum outro tipo de locus de vivência de outros grupos étnicos raciais, porque ela não possui as mesmas características. Enquanto a negritude, né, ela se baseia a sua existência nessa ideia de que o colonizador pode explorar, violentar e depois descartar, outros grupos étnicos raciais, eles não tiveram esse mesmo conjunto de pilares para sua construção. Partindo, então, dessa ideia de violência e descartabilidade, a gente coloca essa ideia de zoomorficação para basear, né, essa movimentação de que esse locus transforma esse corpo negro nessa ideia de não humana, nessa ideia de que, a partir dessas características, a gente tem esse corpo desse trabalhador negro, em que essa vivência e essa construção de violência, e baseado, né, nessa relação de trabalho que se perpetua, partindo dessa condição de negritude, esse locus, onde que se despeja toda essa violência e essa situação, não se existe, então, essa possibilidade de que esse corpo negro seja considerado humano dentro dessa localidade, dessa relação de trabalho que a gente coloca ali, ainda mais comparado com outros tipos de relações de outros grupos étnicos sociais,
que se vivenciam a forma da extração, mesmo aqui pensando em grupos não negros, né, pessoas brancas pobres, elas não vivenciam essa extração capitalista da mesma forma. A zombificação aqui, então, a gente coloca esse corpo negro como essa transformação, né, da humanidade para essa existência não humana, baseada nessa violência e nessa descartabilidade, que coloca esse corpo negro num locus específico diante da relação de trabalho no capital. É isso, né? Esse é um conceito trabalhado pelo Renato Nogueira, pela Asa Nigeri, também no mulherismo africana, no sentido de que há um interdito entre humanidade e negritude. Então, pessoas negras são consideradas, mesmo com o fim da escravização, como anti-humanas. Então, há uma zoomorfização do ser negro, ou seja, uma anti-humanidade ontológica que permanece nas relações sociais. Pode ter sido instaurada com a invasão das Américas, mas permanece até hoje. Então, a violência ontológica em face de pessoas negras, ela não se findou com o término da colonização ou com o fim formal da escravização. É isso, né? Então, é algo que a gente tem que começar a extravasar. Esse é um ponto delicado também para quem trabalha com direito do trabalho e trabalha com Marx, porque essa é uma crítica direta, né, a Marx, que em vários momentos equaliza a objetificação da classe trabalhadora no capitalismo, né, que fala que o trabalhador ele acaba se tornando uma mercadoria no capital, que ele vende o seu corpo para sobreviver. E a gente coloca que a mercantilização dos corpos, né, ele pode até ser comum a todos os trabalhadores no capitalismo. Nós temos que vender nosso corpo para sobreviver. Mas a zoomorfização do ser é algo inerente só às pessoas negras, que antes mesmo de falar podem ser massacradas em um ambiente de necropolítica. Eu queria aproveitar a última pergunta para questionar você, Marco Túlio, já pegando carona num pouco do que a Flávia já falou, e você também, sobre a diferença entre a zoomorfização, que vocês comentaram, para a relação de trabalho capitalista entre pessoas não negras. Foi algo que vocês já deram início à explicação, mas se vocês quiserem ainda retomar esse ponto. É um ponto importante para se pensar, né, a partir dessa leitura, para entender que, por mais a gente tenha esse corpo, né, essa condição de zombificação diante do mercado de trabalho, diante de toda a estrutura que a gente mantém, onde que o corpo negro está alocado de forma a estar disponível para toda essa violência que existe, e que, partindo da ideia, né, desse corpo branco, de toda a construção, de toda a possibilidade não branca diante da realidade de trabalho, ainda assim, esse branco, essa pessoa, né, a gente coloca aqui, então, uma pessoa numa condição vulnerável, uma pessoa branca, pobre, ela vai possuir, pode dizer, vantagens em relação a esse corpo negro por simples fato de não estar nesse locus que a negritude está alocada. Assim, é fácil a gente pensar e visualizar nisso, pensando nas condições, nas possibilidades que o mercado de trabalho dá à condição do corpo negro, sabe? A negritude é alocada, né, e é relacionada de forma direta a trabalhos considerados pela sociedade, né, como trabalhos considerados piores, visualizados como piores. E mesmo assim, por exemplo, quando, né, aberta a possibilidades dessa relação de emprego protegida, o corpo negro ele vai ter, além dessa toda do processo do capital, né, a extração que se traz normalmente a partir da visualização do trabalho, se tem assim outras possibilidades de violência dentro desse ambiente, fora desse ambiente, que perpassam a condição simplesmente a condição desse trabalho ali alocado, simplesmente pelo seu existir negro.
né, coisas que, por exemplo, não afetariam e não vão existir sobre a condição de você ser uma pessoa não negra. Condições, por exemplo, de vestimenta, de atitude, de locus de existência, em que o corpo não negro, né, esse corpo branco, por mais que em condições de trabalho, por mais que em condições de vulnerabilidade diante da realidade capital, não vai sofrer simplesmente por não ser esse corpo negro. Pegando carona mais uma vez nessa última pergunta para levantar a discussão do artigo de vocês sobre as 3 dimensões ontológicas da modernidade, em que foi negado a existência do ser negro. Por que essa relação de propriedade não mudou com a promulgação da Lei Áurea? Gostaria que vocês comentassem também sobre as outras duas, a equiparação à matéria bruta para a extração e a economia libidinal. Sim. Para a gente voltar aqui um pouco, então, né, esses pilares, como eu comento a partir dessa ideia do afropessimismo, né, se dá nessa construção, então, desse corpo negro, que ele é disponível pela violência, né, o colonizador enxerga esse corpo negro como um corpo negro que existe ali para que seja um receptáculo de violência, e essa violência, é importante destacar, que não é uma violência punição, uma violência como resposta, como, por exemplo, se visualizava, né, diante da realidade dos grupos originários indígenas, mas é uma violência pelo fato de simplesmente existir, né, pelo fato do colonizador enxergar esse corpo negro como um corpo diferente ali, né, um corpo, então, que é possível ser um receptáculo de dor para o seu prazer. O outro pilar, né, dessa construção, essa dissociação, né, com a sua origem, com a sua cultura, com todo o processo de construção objetiva e subjetiva desse corpo negro, então deslocar todas as suas ancestralidades, seu conhecimento, e, por fim, né, esse terceiro pilar para essa construção desse corpo negro, dessa morte social, seria essa construção dessa descaracterização de humanidade, né, dessa visualização de esse corpo negro não humano, onde que ele é permitido toda essa construção de violência, de extração a partir da sua realidade. Entendendo, né, essa construção desses pilares, a Lei Áurea, ela não funciona, né, ela não propõe uma mudança de fato na realidade, porque a gente tem um contexto ali, né, no período colonial, onde que a Lei Áurea ela se faz em um momento em que, a partir da sua promulgação, não há mudança efetiva para a população negra que existe aqui no Brasil. Então, a gente tem esse firmar, né, da Lei Áurea, mas a partir de então não é se construir políticas onde que possam proporcionar uma mudança real, de fato, na realidade negra da população. O que a gente tem, então, é uma possibilidade agora, né, a partir da promulgação da Lei Áurea, de um movimento de liberdade, mas que, em fato, se vê uma descartabilidade, né, desse corpo negro, que não existe, que agora não possui mais trabalho, não possui mais alimentação, não possui mais um teto, então se vê sem nenhum tipo de possibilidade de existência e possibilidade de visualização de mudança. A gente ainda, então, se constrói, mesmo a partir da Lei Áurea, uma manutenção desses pilares que o afropessimismo já dita como base, sem nenhum tipo de ideia de mudança a partir da realidade que estava ali acontecendo. E sobre as outras possibilidades, né, essas conjunturas de equiparação matéria bruta e também a economia libidinal, se visualiza também nesse período, né, dessa construção que a gente visualiza essa equiparação da matéria bruta, por toda essa conversa que a gente teve aqui, né, é essa ideia de extração de metal, né, esse corpo negro não visualizado como um corpo humano, onde que eu tenho ali essa possibilidade de metal, que é até interessante, né, a gente pensar, a gente está em Ouro Preto, a gente está em Minas, nessa ideia de extração mineral, onde a gente tem esse corpo negro que é o metal, que eu extraio e jogo fora, e utilizo todas as possibilidades dele, e a economia libidinal é um aspecto interessante, né, que para a gente pensar nessa
num prazer, né, de uma violência que ultrapassa a ideia mais que de esse corpo objeto por si material, mas uma ideia de um prazer do colonizador de visualizar, né, essa ideia desse corpo negro, todas as possibilidades de violência, de desejos pode ser escondidos, assim, de desejo de violência, de prazer, que se tem, que eu posso fazer esse corpo, já que ele não existe resposta, não existe vida ali dentro, e que eu posso, então, praticar de tudo para que eu seja, o eu colonizador, né, seja favorecido, seja privilegiado diante das relações. Eu acho que o Marco Túlio falou brilhantemente sobre isso. Queria só comentar que do pressuposto de partida do afropessimismo, né? Afropessimismo, aí que é um marco teórico novo, né? Desde 2017, que foi liderado pelo Frederick Wilson III, né? Terceiro, que é uma corrente que iniciou nos Estados Unidos, mas tem outros integrantes, né? Saidiya Hartman, Jared Sexton. Eles partem desse pressuposto que é polêmico, né? Que não há outro grupo social que sofreu um processo tão violento na história como o grupo das pessoas negras. E eu queria deixar nítido que, ao partir desse pressuposto, o afropessimismo não está negando o genocídio dos povos originários. Mas o afropessimismo, isso é nítido no Brasil também, né? Nos informa que os processos de violência foram diversos. E isso no Brasil é palpável até com as normativas, assim. Em 1755, que, como a Tula Pires nos informa, né, o Diretório dos Índios, que foi emanado por Portugal, fala que indígenas não podem ser ofendidos com a abominável palavra negro. Então, enquanto, obviamente, indígenas viveram um genocídio, em um certo nível, pessoas indígenas eram consideradas humanas. E todo o processo violento de catolização mostra isso. E pessoas negras, não. Né? Pessoas negras sempre foram classificadas como anti-humanas, como matéria bruta para extração, como nos fala Achille Mbembe, né? Como matéria morta. Então, acho que é importante, né, deixar nítido esse ponto de partida aí do afropessimismo, que é justamente essa descartabilidade e fungibilidade de corpos negros que são considerados anti-humanos. E eu queria que vocês comentassem o que é o elemento da pessoalidade que ele está tão presente no trabalho de vocês e onde que ele se encaixa nessas relações. A gente tem, né, essa construção no direito do trabalho, como a gente já havia comentado, a gente tem uma relação de trabalho, que seria uma relação guarda-chuva, e dentro dessa relação de trabalho a gente tem a relação de emprego. A relação de emprego no Brasil, né, é essa relação da CLT, que a gente normalmente conhece, né, que é essa relação que é esse locus protetivo, que possui todas as garantias para o trabalhador que está inserido dentro dessa condição. A relação de emprego, ela possui alguns requisitos para a sua formação. São esses requisitos, né? A pessoa física, a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. Numa leitura, então, a pessoalidade, dentro de diversas discussões, né, que o direito do trabalho propõe sobre o que seria pessoalidade, onde que ela se encaixaria, a gente pode pensar aqui de forma básica que a pessoalidade seria essa ideia de que eu contrato esse empregado especificamente por ele ser quem ele é. Então, por assim, eu entrevisto uma pessoa, eu entendo quem ela é ali, pelas características que ela me oferece, eu emprego essa pessoa como ideia mesmo de manter essa pessoa nesse cargo, porque eu tenho essa ideia de que ela é a pessoa específica para essa função que eu desejo. O afropessimismo, toda essa visão que a gente pesquisa nesse artigo, bate diretamente com essa ideia, por quê?
o afropessimismo, considerando que esses corpos negros não são nem humanos, eles não se encontram nessa ideia de locus de função, de proteção, de alcance de direitos e possibilidades, se visualiza, então, que mesmo nessa condição, nessa possibilidade de se adentrar nessa inserção dessa relação de emprego, né, que se encontraria mais protegida, ele não se adentraria de fato, porque esse requisito da pessoalidade, ele não se cumpre para esses corpos negros. Eles não são humanos, né? Eles não são visualizados dessa forma. Então, como a gente repassou aqui diversas vezes, eles estão atribuídos essa ideia de descartabilidade. Então, essa ideia de pessoalidade, de eu te contrato porque eu aprecio suas habilidades, aprecio a posição que você tem diante dessa cargo que eu estou necessitando aqui, não existe nesse corpo negro se eu visualizo ele apenas como forma de violência e forma de descarte logo em seguida. Ele não existe, então, para que eu possa, de fato, ocupar esse cargo, mas ele existe ali apenas como forma de distração em si, o que não cumpre essa ideia de que a pessoalidade se referiria, entendendo, né, o que o direito brasileiro, o direito do trabalho brasileiro hoje propõe como essa ideia de pessoalidade. Acho que é isso, gente. Isso é uma crítica muito específica, né, na teoria do conhecimento, ou seja, a epistemologia do direito do trabalho no Brasil. Que como a gente tem esses requisitos jurídicos para configurar a relação de emprego, né, e dentre eles, como o Marco Túlio citou, a pessoalidade é um deles, que é esse trabalho exercido com características pessoais, com atributos qualitativos inerentes à subjetividade do trabalhador. Então, eu contrato aquela pessoa específica para realizar esse trabalho em razão das qualidades pessoais daquela pessoa. E a nossa crítica no artigo é que esse requisito jurídico da pessoalidade na relação de emprego, na verdade, ele se torna um obstáculo para que pessoas negras ocupem a relação de emprego protegido e desfrutem de todos os direitos da CLT. Por quê? A ideia de pessoa, de humanidade e de atributos qualitativos, em razão dessa colonialidade do poder e do afropessimismo, né, dos pressupostos do afropessimismo, essa relação de humanidade, de características pessoais, é só atribuída às pessoas brancas. E pessoas negras são vistas só por números, como corpos descartáveis, né, como fungíveis, que é justamente o oposto do significado de pessoalidade. A pessoalidade é associada à infungibilidade. E isso é provado por dados, né? Não são só ilações teóricas. O IBGE, do ano passado, prova que quem ocupa a relação de emprego protegido no Brasil são homens brancos. Né? Homens brancos, cis, heteronormativos, sem deficiência. Mas é a branquitude masculina. Enquanto isso, a informalidade é negra. Então, a gente chegou à conclusão que há uma relação entre humanidade, branquitude, pessoalidade e relação de emprego. E no outro polo, a gente tem anti-humanidade, negritude. Nós temos a desumanização, né, anti-humanidade, e a informalidade. Então, há essa oposição de polos. Né? E talvez a pessoalidade tenha sido um critério jurídico criado pela branquitude justamente para se manter nas relações privilegiadas de trabalho. Queria agradecer os pesquisadores Marco Túlio Corraide e Flávia Souza Máximo. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui nesse episódio do Rádio Ciência. Foi um prazer. Nós que agradecemos, foi um prazer compartilhar nossas ideias. E, assim, eu queria até fazer uma observação pessoal, né, porque esse artigo vem encontrando muita resistência no direito do trabalho, né? Porque as pessoas não querem ouvir que o direito do trabalho, que é algo extremamente positivo para a classe trabalhadora, porque a gente tem que deixar isso aqui bem nítido, né? A gente é a favor do direito do trabalho, é a favor da relação de emprego, a gente não é a favor de uma política neoliberal, mas que a gente também tem que entender quem está sendo protegido por esse direito do trabalho, que ainda está imbricado em uma epistemologia racista e colonial.
Então, as pessoas do direito do trabalho não querem ouvir isso. Então, a gente tem que agradecer esse espaço para falar sobre esse artigo. Espero que as pessoas entendam a crítica que a gente está fazendo, né, Marco Túlio? O Marco Túlio viveu isso comigo também. Isso. Muito obrigado, gente, pelo espaço, né? Acho que é tudo isso que a Flávia falou, essa discussão, acho que é importante ainda. Acho que o direito do trabalho ainda tem que compreender onde que ele se encontra, onde que o direito, de forma geral, se encontra, né? E a gente pensar outras possibilidades, que existem outras existências além desse locus padrão que o direito enxerga e que a gente, devagarzinho, a gente pode mudando as coisas, né? E acho que é importante esse lugar que a gente está aqui conversando também, para, né, fugir um pouco dos muros da universidade e colocar esse tipo de discussão em outros âmbitos, outras possibilidades de conhecimento, para que possam agregar isso tudo que a gente está conversando aqui. Então a gente fica por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência, com a apresentação de Yasmin Paulino e Alexandre Coelho, edição e sonoplastia de Luiz Felipe Campioto e Alexandre Coelho, a produção é de Yasmin Paulino e direção-geral de Glaucio Santos. Para você que nos acompanhou até aqui, eu faço o convite para conhecer as novas produções da Rádio FOP Educativa por meio do site radio.fop.br e das nossas redes sociais. Nosso Instagram é @radiofop e no Facebook, Rádio FOP. Nos principais tocadores de podcast, é só procurar por o Fopcast. Até a nossa próxima edição.